Olá, estamos no canal Falando em Português nesse 13 de julho de 2026 e vamos trazer aqui algumas notícias, né? Começando pelo seguinte: STF bloqueia 6 milhões de Eduardo Cunha por indicação de emendas. Dino afirma que ex-deputado direcionava recursos mesmo sem mandato. E os deputados estão achando isso absurdo que o Dino fez, né? Que o Eduardo Cunha tinha direito a essas emendas, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou no último dia 6 de julho o bloqueio de 6 milhões do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do Republicanos de Minas Gerais. A decisão foi motivada por suspeita de direcionamento de pelo menos 21 emendas parlamentares da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, mesmo sem mandato eletivo. A destinação de emendas é uma prerrogativa de parlamentares em exercício. A decisão se tornou pública neste domingo, dia 12, após o levantamento do sigilo judicial. Das pesquisas realizadas, foram identificadas pelo menos 21 emendas parlamentares, num total de 6,15 milhões que foram empenhadas e pagas e que, nesse cenário, foram forjadamente documentadas para escamotear o verdadeiro solicitante da indicação, disse o ministro do STF. Em nota enviada à imprensa, a defesa do ex-deputado negou irregularidades e disse rejeitar a tentativa de equiparar automaticamente a legítima interlocução política ao exercício clandestino de mandato parlamentar. Os advogados afirmam que o ex-parlamentar não foi ouvido nem intimado nesse processo e que tomou conhecimento da decisão pela imprensa, né? Então tá aí. O Eduardo Cunha, que deixou de ser deputado há algum tempo, acabou sendo preso, cassado, e agora ele quer mandar emendas parlamentares. É extremamente absurdo. E muitos deputados, inclusive o presidente da Câmara, está concordando que ele deve sim direcionar emendas. Ele e o Valdemar da Costa Neto. E aqui nós temos outra figura importante nesse negócio aí das emendas parlamentares, a Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, né? Ela é servidora da Câmara dos Deputados. O ex-deputado federal Eduardo Cunha, que teve 6,1 milhões bloqueados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em inquérito sobre irregularidade na destinação de emendas parlamentares, contava com o apoio de Mariângela Fialek, funcionária da Câmara dos Deputados, segundo a investigação da Polícia Federal. Conhecida como Tuca, a funcionária seria responsável por operacionalizar as demandas relacionadas a emendas atribuídas ao ex-deputado. Fialek também é investigada em outros 2 inquéritos sobre o uso de emendas parlamentares. Um deles apura suspeitas envolvendo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O outro é decorrente da Operação Transparência, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2025, que teve como um dos alvos o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, de quem a funcionária foi assessora na presidência da Câmara. Funcionária da Câmara há cerca de 6 anos, Fialek já ocupou cargos em diferentes órgãos da administração pública, integrou equipes do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Michel Temer do MDB e Jair Bolsonaro do PL. Em dezembro de 2025, ela foi alvo de mandado de busca e apreensão da PF, que recolheu seu celular durante a investigação sobre a gestão de emendas parlamentares. Em nota, a defesa de Cunha nega que tenha cometido irregularidades e diz que vai contestar a decisão do STF. Está aí a Mariângela Fialek, a Tuca, a mulher que destinava aí milhões e milhões do dinheiro público, né? Tem aqui mais uma. Estou com problemas em uma das emendas. Veja o diálogo de Cunha e a servidora, a Fialek, no caso. Diálogos entre Eduardo Cunha, do Republicanos de Minas, e a advogada Mariângela Fialek, servidora da Câmara dos Deputados, mostram como o ex-deputado federal orientava o envio de emendas para Minas Gerais. No dia 12 de setembro de 2025, Cunha diz a Fialek, conhecida como Tuca, que estava com problemas nas emendas para Manhuaçu, em Minas Gerais. Estou com problemas lá em uma das emendas de Manhuaçu, que o pessoal lá é inimigo e estão dizendo que é do Nicolas. Como pois no Gilberto Abramo, preciso de um ofício dele dizendo que essa emenda é de autoria dele. Gilberto pode fazer o ofício, questiona Cunha. Se fizer, já me resolve. Cidade pequena é uma guerra.
completa em resposta, Tuca disse que falaria com Abramo, demonstrando uma aparente colaboração com Cunha, segundo a Polícia Federal. O UOL procurou a assessoria de imprensa do deputado federal Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas, para comentar, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para a manifestação aí do Abramo, que é deputado. Após Cunha apontar que a elaboração do ofício poderia dar trabalho, Tuca enviou um documento chamado relatório. O documento encaminhado por Tuca trazia a relação de parlamentares de Minas Gerais sem emenda, oriunda de Nicolas ou de Abramo. PF suspeita que as mensagens se referem a uma possível disputa pela titularidade do envio de recursos de emendas parlamentares para o município. Manhuaçu fica a 280 quilômetros de Belo Horizonte, com a população de 91,8 mil pessoas, segundo o censo de 2022. A fala de Cunha permite inferir uma aparente preocupação do parlamentar com relação à autoria de emendas para o Estado de Minas Gerais. 3 dias depois, Cunha encaminhou uma mensagem indicando para onde deveriam ser enviadas as emendas. Os recursos deveriam ser enviados para o Fundo Municipal de Saúde de Governador Valadares, no valor de 200 mil, e para a Associação Hospital Belisário Miranda, no valor de 300 mil reais. Bom dia. Trocar Manhuaçu por essas para acabar com a confusão, afirmou Cunha em resposta a Tuca diz. Deixa ver, afirma, já tirei. Está aí a questão, né? No desenrolar dos diálogos, Cunha cita um segundo problema com a cidade de Matias Barbosa, em Minas Gerais. Tem um segundo problema com Matias Barbosa, que era 2, só teve limite de 1.349. Vou precisar substituir a diferença, disse de imediato. Tuca respondeu, ok, manda. O valor que não tem limite em Matias Barbosa, 6.503.000 reais. Diz o valor, vamos fazer 60 mil municípios. Pedrinópolis, 590 mil. Município Varjão de Minas, afirma. Né? Os valores a serem repassados seriam de 60,3 mil para Pedrinópolis e 590 mil para Varjão de Minas, segundo tabela de emendas que consta na decisão. O município de Matias Barbosa não consta na tabela. Cunha pediu desculpa a Felec após ela ajudá-lo. Desculpa o trabalho, mas Minas é muito pulverizado, disse ele. Tranquilo, são muitos municípios mesmo, respondeu aí a Tuca, a Mariângela Fialec. Né? Então tá aí. E aí a gente tem os deputados, né? Deputados esses que precisam deixar de serem deputados na próximo mandato aí, que serão eleitos em 4 de outubro de 26. Lideranças do Congresso acionam ministros do STF contra a decisão de Dino. A avaliação é de que a real intenção de Dino é julgar inconstitucionais as emendas parlamentares impositivas e devolver o controle delas ao Executivo, o que deveria ser. O nome já diz, né? Executivo é quem deveria executar o orçamento. Né? Lideranças do Congresso acionaram pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal para contestar a decisão do ministro Flávio Dino de bloquear os bens do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. A avaliação feita pelos políticos foi a de que a real intenção de Dino é julgar inconstitucionais as emendas parlamentares impositivas e que deve ser inconstitucional. E devolver o controle delas ao Executivo, ainda mais se o presidente Lula for reeleito, e vai ser reeleito. Também há a leitura de que Dino busca criminalizar a direita para favorecer a reeleição de Lula e intimidar parlamentares que têm como bandeira o discurso contra o STF. Só basta os caras não cometer crime, né? Por outro lado, há a percepção de que há um descontrole e regras informais estabelecidas pelos políticos sobre as emendas, que acabam criando um ambiente propício a desvios e que, portanto, a questão das emendas em algum momento deverá ser enfrentada pelos 3 poderes de forma conjunta. Né? O ministro da Corte avaliou a CNN ser difícil voltar a um modelo pré-2015, quando a primeira emenda constitucional determinando a impositividade das emendas foi aprovado. Né? Mas avalia, contudo, que é preciso enfrentar o que considera uma encruzilhada desse assunto. Menciona, por exemplo, um modelo adotado no Chile, defendido por economistas, no qual o próprio Congresso aprova um banco de projetos formulado junto com o Executivo. Por outro lado, há também o entendimento de que as emendas não devem ser criminalizadas em sua totalidade, porque parte delas alcança seu destino de forma adequada em setores que o Executivo não alcançaria.
Um exemplo citado são as emendas endereçadas às santas casas e outras entidades filantrópicas. Né? Então está aí a questão das emendas parlamentares. Né? Eu acredito que o próprio nome já diz tudo. Né? Quem deve executar o orçamento da União é o Executivo. Né? As emendas parlamentares, as indicações de parlamentares, isso deve acontecer sim, até porque os deputados são os sujeitos que estão mais próximos da população em geral. Né? Mas isso não deve ser algo impositivo, algo que o Executivo tenha que fazer, que tenha que seguir. O que nós temos no modelo atual, no nosso país, é que o Legislativo está usurpando, sim, das prerrogativas do Executivo ao querer comandar o orçamento. A obrigação do Legislativo é votar o orçamento, definir como é que esse orçamento vai ser. Mas quem vai executar esse orçamento deve ser o Executivo. Né? Comenta, compartilha, se gostar do joinha, se não gostar do joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português.